A máscara de Hania no porão, a casa antiga na rua Jangundong em Céu, era um lugar que parecia ter saído de um conto de fadas sômbrio. Com suas paredes de madeira desgastada pelo tempo e janelas que rangiam ao menor sopro de vento, ela atraía a atenção de curiosos e caçadores de histórias assustadoras. Foi por isso que Yuna, uma estudante de arte fascinada por objetos antigos, decidiu explorá-la. Yuna havia ouvido rumores sobre a casa. Diziam que ela pertencera a uma família rica que desaparecera misteriosamente décadas atrás. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, mas as histórias falavam de uma maldição ligada a um objeto no porão. Para Yuna, isso era apenas folclore. Ela não acreditava em maldições, mas estava ansiosa para descobrir o que a casa escondia. A descoberta no porão. Yuna entrou na casa com uma lanterna na mão e uma mochila nas costas, onde guardava seus equipamentos de fotografia. O interior estava empoeirado e cheio de móveis antigos cobertos por lençóis brancos. O ar era pesado, como se a casa estivesse segurando a respiração. Ela seguiu até o porão, onde uma escada de madeira rangente levava a um espaço escuro e úmido. Ao descer, sentiu um frio repentino, como se algo estivesse observando-a. A lanterna iluminou o canto mais distante do porão, onde uma grande caixa de madeira estava encostada na parede. Yuna se aproximou e abriu a caixa com cuidado. Dentro, envolta em um tecido de seda vermelha, estava uma máscara de Hania. Era uma peça impressionante, feita de madeira laqueada, com chifres curvos e uma expressão de raiva e dor. Os olhos da máscara pareciam seguir Yuna, e ela sentiu uma estranha atração por ela. Que beleza! Ela sussurrou, pegando a máscara com cuidado. Deve valer uma fortuna. Sem pensar duas vezes, Yuna colocou a máscara no rosto. No início, nada aconteceu. Mas então, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, seguida por uma voz sussurrando em sua mente. Finalmente. Alguém para brincar, a transformação. Yuna tirou a máscara rapidamente, mas a voz não parou. Era como se algo tivesse se apegado a ela, algo que agora vivia dentro de sua mente. Nos dias seguintes, ela começou a notar mudanças em seu comportamento. Sua personalidade, antes calma e gentil, tornou-se agressiva e imprevisível. Ela tinha explosões de raiva sem motivo aparente e começou a evitar seus amigos. Yuna, você está bem? Perguntou sua melhor amiga, Soumi, durante uma ligação. Você parece diferente. Estou ótima, Yuna respondeu, com uma risada estranha. Melhor do que nunca, mas, no fundo, ela sabia que algo estava errado. A máscara que ela havia guardado em seu quarto parecia chamá-la, sussurrando promessas de poder e liberdade. Uma noite, Yuna não resistiu e colocou a máscara novamente. Desta vez, a transformação foi imediata. Seu corpo se contorceu e ela sentiu uma dor aguda enquanto sua pele se tornava mais escura e escamosa. Chifres cresceram em sua cabeça e suas mãos se transformaram em garras afiadas. Yuna olhou para o espelho e viu o reflexo de um monstro com os olhos brilhando como brasas. Isso é o que você sempre quis. A voz sussurrou. Liberdade. O primeiro ataque. Naquela noite, Yuna saiu de casa, movendo-se pelas sombras como um predador. Ela não conseguia controlar seu corpo, mas parte de sua mente ainda estava lá, assistindo horrorizada enquanto o monstro que ela havia se tornado atacava um homem na rua. O homem gritou, mas ninguém o ouviu. Yuna o arrastou para um beco escuro,
onde o monstro se alimentou de sua energia vital. Quando terminou, o corpo do homem estava pálido e sem vida, e Yuna sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo. E isso é só o começo. A voz sussurrou. Há mais. Muito mais. A investigação. Enquanto Yuna se perdia cada vez mais na influência da máscara, Somin começou a investigar o que estava acontecendo. Ela sabia que Yuna havia visitado a casa antiga e decidiu ir até lá para descobrir mais. No porão, Somin encontrou a caixa de madeira e o tecido de seda vermelha. Dentro da caixa havia um diário antigo escrito pela última moradora da casa. As páginas contavam a história da máscara de Hania, que havia sido criada por um artesão obcecado por vingança. A máscara continha o espírito de uma mulher traída que jurou destruir todos os homens, mas com o tempo o espírito se corrompeu, e a máscara passou a possuir qualquer um que a usasse, transformando-os em monstros. A única maneira de quebrar a maldição é destruir a máscara. Somin leu, em voz alta. Mas, para isso, é preciso enfrentar o espírito que habita dentro dela, o confronto. Somin sabia que não tinha escolha. Ela precisava salvar Yuna. Armada com o diário e uma faca, ela foi até o apartamento de Yuna, onde encontrou a amiga em um estado horrível. Yuna estava quase irreconhecível, com o corpo coberto por escamas e os olhos brilhando com uma luz maligna. Yuna, você precisa lutar contra isso, Somin gritou, segurando a máscara. Eu sei que você ainda está aí. Yuna rugiu, avançando em direção a Somin. As duas lutaram, com Somin tentando alcançar a máscara enquanto Yuna a atacava com garras afiadas. Finalmente, Somin conseguiu arrancar a máscara do rosto de Yuna, mas o espírito de Hania não desistiria facilmente. A máscara começou a flutuar no ar, e uma figura fantasmagórica apareceu, com chifres e olhos flamejantes. Você não pode me parar, o espírito sussurrou, sua voz ecoando pela sala. Eu sou eterna. Somin, determinada, pegou a faca e esfaqueou a máscara. O espírito gritou e uma luz brilhante encheu a sala. Quando a luz se dissipou, a máscara estava destruída e o espírito havia desaparecido. O preço da liberdade. Yuna estava de volta ao normal, mas o trauma da experiência deixou marcada. Ela e Somin queimaram os restos da máscara e juraram nunca mais falar sobre o que havia acontecido. Mas, à noite, Yuna ainda ouvia sussurros, como se o espírito de Hania ainda estivesse lá, esperando por uma nova chance. Você nunca estará livre. A voz sussurrava. Eu sempre voltarei. O legado da máscara. Anos depois, a casa na rua Jankundong foi demolida e o terreno foi transformado em um parque. Mas se você visitar o local à noite e olhar com atenção, poderá ver uma sombra se movendo entre as árvores, como se estivesse procurando algo ou alguém. E, em algum lugar, uma nova máscara de Hania espera, pronta para possuir seu próximo hospedeiro.